Então, por exemplo, como é que é a minha rotina, né, gente? E aí aqui tem a ver com o segundo tópico que eu separei, que é quando a gente quer, a gente dá um jeito. Eu trabalho de 8 às 5 numa empresa, então eu saio da minha casa, eu vou trabalhar, eu trabalho o dia todo, depois eu volto. E aí, no tempo que eu tenho, eu preciso dar atenção para minha filha, porque se você não sabe, eu tenho uma filha de 7 anos, eu sou casada, eu tenho família, e eu preciso dar conta da empresa. Eu preciso gerar conteúdo para vocês, pensar que vídeo que a gente vai gravar, como é que a gente vai montar o curso, como é que a gente entrega, a gente está dando consultoria, como é que a gente entrega aquela consultoria da melhor forma. Então, assim, é muita coisa. E aí, se você tá aí, eu não tenho tempo. Primeira coisa, né? Eu trabalho de 8 às 5, mas eu tenho uma hora de almoço. O que eu faço? Eu já faço isso há bastante tempo, mesmo antes de ter empresa. Em 2014, né? No início de 2014, minha filha nasceu em julho de 2013. Quando foi no início de 2014, eu tava me sentindo muito mal com o meu corpo, com o meu peso. Isso me deixava bem mal. Só que eu queria emagrecer e eu sabia que eu precisava malhar, fechar a boca e malhar para ter esse resultado. Só que eu não queria ir trabalhar, porque eu também trabalhava de 8 às 5. Eu não queria passar o dia inteiro fora, longe da minha filha, que era bebê na época, para chegar, ainda ir para academia, para depois ver ela. Ou então acordar mais cedo ainda do que eu já acordo, para ter que ir para academia, para depois ir trabalhar, para depois ficar com a minha filha. Eu não queria. E a minha filha ia para creche junto no mesmo horário que eu ia para o trabalho. Quando eu voltava do trabalho, eu pegava ela. Já era uma rotina muito puxada para ela, que era um bebê, né, de 5, 6 meses. Então eu não queria isso para ela. Qual foi a oportunidade, a opção que eu vi? Emagrecer para mim era uma prioridade naquela época. Então eu decidi que eu ia malhar na hora do almoço. E eu malhei na hora do almoço. Durante mais de um ano eu malhei por meia hora. O que eu fazia? Eu almoçava, então eu levava comida para o trabalho. Eu almoçava ali em 10, 15 minutos. E eu ia correr na esteira por meia hora. Às vezes eu corria antes, às vezes eu almoçava depois, enfim. Essa ordem aí vai de cada um. Mas o fato é que eu almoçava e depois eu ia correr. E eu corria por meia hora. E quando eu comecei, eu fiquei pensando assim, mas correr só meia hora por dia não vai dar em nada. Isso é muito pouco tempo, não vai dar resultado. E eu vi um vídeo de uma mulher que se chama Flávia Kalina, que eu acompanho ela por conta da maternidade, e onde ela também estava com um desafio desse de emagrecer e tal, antes até dela ter a Vitória, que foi a primeira filha dela. E ela falava que emagrecer é um exercício de persistência. Você tem que persistir, ter persistência e consistência. E, na verdade, isso é algo que vale para tudo, né? Vale para o emagrecimento, mas também vale para o empreendedorismo, vale se você quer crescer na sua carreira aí no CLT, se você quer abrir um negócio, se você quer se casar, se você quer ter uma família, enfim. É sempre um exercício de persistência e consistência. A gente precisa se manter consistente para atingir os resultados que a gente deseja. Eles não são imediatos. E aí assim eu fiz. Eu fui malhando todo dia, meia horinha por dia. E era pouquinho, mas eu malhava, eu corria. Eu comecei caminhando porque eu estava muito gorda. E aí depois eu comecei a dar uns trotinhos e depois no final já estava correndo. E depois de um ano fazendo isso eu já tinha emagrecido 10 quilos. E aquilo foi de uma satisfação assim absurda, porque você tem um resultado depois de tanto esforço. É muito bom, né? Então, quando a gente quer, a gente dá um jeito. E na hora do almoço, o que eu faço? Eu almoço, eu peço comida. Eu almoço, rapidinho eu almoço. E aí eu vou para uma salinha que tem lá, que é uma salinha que só cabe uma pessoa. E eu vou adiantando algumas coisas da empresa. Então, eu faço algum texto, eu aprovo alguma edição de vídeo, eu penso em algum texto que eu preciso elaborar. Enfim, fico pensando em estratégias para o negócio. Geralmente é 40 minutinhos que eu tenho ali para poder pensar em alguma coisa, mas é um tempo que eu já estou aproveitando, porque eu já estou ali mesmo, eu estou no meu horário de almoço. Então, essa é uma das formas com que eu consegui, em 2 meses, fazer tanta coisa, porque a gente fez muitas coisas nesses últimos 2 meses.